Olá, seja bem-vindo ao curso de SEO do Como Fazer SEO, né? Aqui é a Thaís Ladler. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você caiu aqui no canal, esse é um curso de SEO, né? E eu sou especialista de SEO, então eu vou ensinar basicamente as coisas que um iniciante em SEO, nossa, Thaís, não sei nada sobre SEO, deveria saber, tá? Mesmo que você já saiba um pouco, né, e caiu de paraquedas nesse vídeo, venha com a mente aberta, né, para receber informações que talvez você não saiba, tá? Na parte final do vídeo a gente vai falar dos fatores mais relevantes, dos fatores que mais impactam, porque quando se diz respeito de SEO, e talvez você tenha sentido isso, tem pouca informação assim que relevante, né? Isso é importante falar. Tem pouca informação que se encaixa, porque cada profissional vai fazer de um jeito, mas no final das contas tem uma série de fatores para você saber, principalmente com relação à história do SEO, que é o que esse vídeo vai se concentrar. No final, eu vou falar dos tipos de SEO e do que funciona. E no segundo vídeo, né, na segunda aula, na verdade, a gente vai fazer a parte prática. Então, você vai conseguir dominar tudo sobre o homepage, né, o SEO homepage. Você vai conseguir dominar link building para você fazer backlinks, né. Eu vou te ensinar a fazer os backlinks ali na forma prática. Você vai conseguir visualizar, né, os backlinks e também os resultados que os backlinks podem trazer. E isso é importante porque você tem que saber analisar os backlinks que vão apontar para o seu site. Eu tenho os meus critérios, eu vou passar para vocês. Então, a maneira com que eu faço SEO você vai conseguir saber na segunda aula, na parte prática. E depois a gente vai falar de coisas muito mais avançadas. Então, esse é o curso para te preparar para fazer um SEO de verdade e um SEO assim estratégico, porque a gente tem técnicas de black hat, que são técnicas que, olha, a gente não pode fazer. Algumas sim, porque algumas ainda funcionam se bem executadas, né? Então você já vai ter que ter um conhecimento prévio sobre SEO para você poder fazer uma técnica de black hat da maneira certa, sem o Google te punir. Porque se você faz coisas, né, contra as diretrizes do Google, ele pode punir o seu site, né? Aí você some das buscas e você perde todo o seu esforço. Isso é algo importante para se falar no SEO, porque um errinho, né, pode levar seu site ali a perda de tráfego total, né? Tem a perda parcial também, mas a perda total, você perde todos os esforços de SEO que você tinha feito. Mas vamos lá, vamos começar esse conteúdo da melhor maneira possível, né? Então, o que é SEO, né? Se a gente for jogar no próprio Google, ele vai retornar a gente assim, né? Que o SEO é uma abreviação de Search Engine Optimization. Então, é uma sigla que vem do inglês. Então, SEO, né? SEO. E você se pronuncia em inglês. É a maneira certa. Então, tem muita gente que fala SEO, SEO, SEO. Não. É SEO, né? Joga lá no Google Tradutor depois. Fica escutando a pronúncia. SEO, né? É a maneira certa de se pronunciar. E é com S, não é com C. Não é igual o CEO o presidente lá da empresa. Não. É SEO, tá? Se fosse em português, né, a gente ia chamar de otimização para motores de busca, né, ou a gente pode chamar de OMB, né, isso é importante falar. O OMB é usado no Brasil? Não, a gente usa SEO, que vem do inglês. Então, se a gente fosse resumir um SEO hoje em dia, né, a gente sabe que é um conjunto de técnicas e estratégias, né, que visam o melhor posicionamento no Google. Então, um site não aparece magicamente nas primeiras posições. É importante de se falar isso, tá? Então, você criou o site, e aí? Ele vai ter tráfego? Não, você vai ter que trabalhar, né, as fontes de tráfego. E o tráfego orgânico, que é o tráfego que o profissional de SEO lida, ou a estratégia de SEO lida, é aquele tráfego ali mais lucrativo para você, porque uma vez que você indexa o seu site nas primeiras posições do Google, né, ele aparece lá na primeira posição e ele ranqueia, né? Ele tá ali como o top 1. Você vai ter tráfego 24 horas por dia, né? Isso não é muito bom? Não é importante saber SEO, porque você vai ter aquele tráfego ali se você conseguir manter as primeiras posições. E é importante de se falar que uma vez que você conquista a primeira posição, é muito difícil de você sair de lá, porque o Google ele já te elegeu, né, como o primeiro colocado.
E aí, essa página que tá ali nas primeiras posições vai ter muita baixa manutenção. Eu praticamente, sendo bem sincera, as páginas de top 1, a gente nem faz manutenção, a gente nem mexe, a gente, óbvio, né, que acompanha com ferramentas para saber as páginas que estão na primeira posição, mas aí a gente vai atrás de ranquear outras páginas, tá? E aí, o SEO é bem amplo, né? E talvez você já tenha visto aqui no canal algumas técnicas de SEO. E quando se fala de SEO, a minha opinião particular é que tem muita margem para fazer muita coisa, porque os fatores do ranqueamento do Google que impactam, né, são muitos, né? A gente estima que existem mais de 200, eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então, nossa, Thaís, tem que aprender 200 coisas? Não. Você tem que saber o que mais impacta pro seu ranqueamento, para você ter a primeira posição. E isso eu vou te passar, né? O que mais impacta. Inclusive, tem uma pesquisa do SEMrush, uma das últimas pesquisas, que já apontou pra gente um spoiler pra você, que o que mais impacta é um conteúdo de qualidade, né? É o conteúdo que a gente chama de conteúdo relevante pro Google te levar à primeira posição. Então, isso é o mais importante, né? É por isso que eu me especializei em técnicas de conteúdo, de SEO de conteúdo. É óbvio que eu sei link building, que eu sei SEO técnico, mas o conteúdo pro SEO sempre é rei, né? Você vai ouvir essa frase diversas vezes. Conteúdo é rei em SEO, então quem sabe fazer um bom conteúdo, né, pode surfar várias posições aí orgânicas sem fazer backlink, por exemplo. Isso é bem interessante, né, de se falar. E quando eu falo de SEO de conteúdo, né, é possível ver, né, que qualquer pessoa, e você pode pegar essa chave, igual o Pablo Marçal fala, pega essa chave, não que eu goste dele, tá? Mas pega essa visão do SEO, porque como existem 200 fatores, né, tecnicamente tudo que uma pessoa fizer, né, em prol de beneficiar o algoritmo do Google para ele te ranquear, pode ser chamado de SEO. Olha só que grande questão, né, que grande dilema, né? Porque tudo que uma empresa fizer falando que vai beneficiar o algoritmo do Google pode ser chamado de SEO. E hoje se criou, principalmente aqui no Brasil, uma série de pessoas que sabem só o SEO básico, né, e fazem o SEO básico para o cliente e não gera resultado, né? Então, principalmente empresas, e-commerces, o cara gasta rios de dinheiro com agências que não são especializadas em SEO, que o cara não tem domínio de SEO, e desperdiça dinheiro. Isso é algo muito sério, tá? Isso é algo muito sério, porque imagina uma pessoa me pagar e não dar resultado, não dar o resultado que ela estava esperando, né? Então, hoje é uma falha ali de profissionais do SEO para entenderem realmente, né? E de pessoas que não são especializadas, na verdade, entenderem realmente o que funciona. No final do vídeo eu já vou falar o que funciona pra você, então, por favor, fique até o final. Mas é muito comum eu pegar casos de pessoas que já fizeram SEO e não deram resultado, né? O profissional não deu resultado pra ele. Já peguei casos que, inclusive um caso recente, que o inscrito do canal falou assim, Thaís, o cara disse que fez SEO pra mim, fez o site em HTML porque ia ser mais rápido, né? E ele disse que me entregou o site com SEO. E eu não tô vendo o site subir nas primeiras posições, né? Que é o que eu quero, pra eu poder ter tráfego, pra eu poder vender o meu serviço. E aí, na hora que eu vi isso, principalmente porque ele depende, né, de estar nas primeiras posições pra ele poder ter clientes, né? Pra ele gerar leads, que a gente fala no marketing. Então, pessoas que entram em contato com ele são chamadas de leads, né? Então, esse é um termo muito comum no marketing. Mas se as pessoas entrarem no site dele, contatarem ele e fecharem um serviço com ele, aí ele ganha dinheiro. Se não, ele fica a ver nas views, né? O site dele não ranqueia, ele não tem tráfego. E aí eu vi a história dele e falei, cara, vamos fazer SEO, vou fazer SEO pra você. E aí a gente fez SEO. Já expliquei algumas coisas pra ele do que acontece. E uma das coisas foi, não adianta ter uma página rápida, né, sem uma estratégia de SEO, sem você entender os fatores que realmente vão te levar para as primeiras posições. E foi o que aconteceu, né? O cara só entregou o site rápido. E aí?
né? E aí? Não trabalhou nenhuma estratégia, não trabalhou backlinks, não trabalhou conteúdo da forma que deveria ser trabalhada. Ele nunca ia subir na primeira posição, né? O cara só vendeu um site rápido para ele, né? E é óbvio que um site rápido vai impactar, né, na conversão, né? Mas isso é algo do desenvolvedor, né? Porque eu, como profissional de SEO, eu tenho a expertise para analisar, né, a página, se ela tá rápida ou não. E aí, se precisar, né, realmente, e se estiver impactando a experiência do usuário, né, porque ninguém vai ficar num site que demora mais de 10 segundos para carregar, isso é a verdade. Mas se tiver realmente lento, aí a gente vai falar pro desenvolvedor arrumar. Mas você pode pegar um site rápido também, já de cara, e aí? Mas isso é SEO? Isso vai levar ele para as primeiras posições? Não. Inclusive, as últimas pesquisas falam que o Core Web Vitals, que é aquela métrica do Google que vai avaliar o site, né, para ver se ele tá rápido ou não e vai te beneficiar, é um dos últimos fatores de ranqueamento. Você acha mesmo que é importante, né? Você acha mesmo? E não é. Então, eu já vou quebrar uma visão, assim, de você que talvez não tenha te falado, porque você vai jogar otimização, né? Você vai jogar otimização de busca ou SEO para sites, SEO para WordPress, você só vai ver aquela bolinha verde lá do cara buscando 100%. Ai, meu site está otimizado. E aí você compra esse tipo de serviço. Não, você não vai levar o seu site para as mesmas posições, você me desculpa. Isso aí é coisa de quem quer fazer SEO uma vez no seu site para ganhar dinheiro e fugir, né? Então, o profissional de SEO, ele vai fazer o site ranquear, né? E ele vai trabalhar todos os meses para você, né? Não é algo que se abandona, porque o SEO é a longo prazo, tá? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente também. Primeira coisa para você aprender, SERP. O que é SERP? Search Engine Results Page, que é uma página de resultados do Google, né? Então, o Google é um mecanismo de busca, né? E o SEO, né, é a técnica para otimizar ali em prol do mecanismo de busca. O que você deve saber? Que toda vez que você digita algo no Google, tá? Aqui a gente digitou, se não me engano, roupa de mergulho, né? Roupa fria para mergulho, uma coisa assim. O Google vai te voltar com o resultado de pesquisa que ele acha relevante, que ele acha adequado para sua pesquisa, tá? E cada resultado, né, de busca é diferente de acordo com sua intenção. Aqui é uma intenção comercial, né? Você vai ver que vai aparecer anúncios do Google Shopping assim na horizontal. E se você for digitar, por exemplo, uma receita de bolo de chocolate, não vai aparecer anúncio. Porque a pessoa não quer comprar uma receita de bolo de chocolate, a pessoa quer saber a receita de bolo de chocolate. Então você vai ver que a SERP é totalmente diferente. Inclusive faz esse teste aí depois, tá? Pra você ver que páginas ali de culinária, de receita, né, não tem anúncio. Por isso que página de receita, quem tem site de receita, né, vive praticamente do orgânico, né? Gosta muito de fazer tráfego orgânico. É bem legal, sensacional, inclusive. Um bom nicho, mas muito concorrido. Aí a gente tem a SERP, né? Então, SERP, né, é o resultado que o Google me mostra. Já aprendi isso, primeira lição aí de SEO. Atualmente, né, e você pode vir aqui no Search Engine Journal para ver o que aconteceu com o Google, por que tem isso aqui. Isso aqui é uma atualização que o Google fez, né, que ele colocou pra gente aqui, a ASG, que é, na verdade, ali um resultado de pesquisa de uma inteligência artificial, né, com base, é claro, que nos primeiros resultados aqui do orgânico. Inclusive, alguns posts orgânicos vão aparecer aqui, então tem gente ganhando muito tráfego, né, por já estar, né, bem relevante aqui nas primeiras posições. Ele aparece aqui de novo no topo. Parabéns, né, pra quem estava na primeira posição e veio pra cá. Mas depois, né, depois da CGE, né, que é novidade. Eu, particularmente, eu não gosto dos resultados que ela me produz. Eu prefiro ir pro orgânico. Não sei você. Depois você comenta aí se você gosta ou não. Mas depois a gente tem resultados pagos, né, Google Shopping, né, para quem faz Google ADS, né, dentro do Google Merchant, você vê que o Google tem várias coisas ali dentro. Então, dentro do Merchant Center, a gente carrega alguns produtos, né, que estão vinculados ali com o e-commerce, e aí dá para fazer tráfego pago
né? Dá pra você pagar pra aparecer aqui, né? Quando não for Google Shopping, vai ser aqueles resultados de pesquisas que imitam orgânico, tá? Então, acima do resultado orgânico tem resultado pago. Depois a gente vem com a Organic List, né? São os resultados orgânicos que vão de 1 a 10, né? Nessa primeira página. E depois dos resultados orgânicos, né? São as perguntas frequentes que estão aqui embaixo. E a gente tem os destaques do Google, né? Que são os snippets, rich snippets, né? Que dependendo do site, você dá uma boa resposta ali, né? Uma boa resposta. O Google ele pode te destacar. É uma forma também de você aparecer ali como destaque. Então a gente tem os rich snippets também. Tem gente que se concentra em... Tem muitos especialistas de SEO que se concentra realmente aparecer aqui nos destaques, nos rich snippets. Aí tem técnicas, por exemplo, quantas palavras eu devo escrever aqui nessa frase. Mas geralmente você vai ver que são frases muito objetivas respondendo às dúvidas dos usuários, né? E no final das contas, a SERP, né, o algoritmo do Google, ele visa trazer o melhor resultado de pesquisa possível para você, né? Então as páginas da primeira posição, essas daqui, ó, primeira e segunda, são as melhores páginas, são as páginas que a gente chama de perfeitas, né? Então elas cumprem todos os requisitos ali do algoritmo para estarem lá. E basicamente são as páginas que têm mais tráfego do Google, né? São as páginas que os usuários mais gostam e performam muito bem. Então elas vão ficar nas primeiras posições, né? Porque elas são as melhores, né? São as que recebem mais tráfego. Por isso que é muito difícil de tirar alguém da primeira posição, porque já tem tráfego, né? Já tem muitos cliques, tem muitas pessoas que estão ali. Então isso também vai incentivando o Google a entender que aquela realmente é a melhor página. Só tem resultado perfeito? Não tem só resultado perfeito no Google. A gente tem bons resultados também, né? Então, sei lá, o cara da 9ª posição, 8ª, fez um bom resultado, né? O cara que tá na segunda página não fez um bom resultado, principalmente com relação a conteúdo, tá? Então, todo mundo que tá aparecendo na primeira página tem um bom conteúdo, tá? Então, os usuários, inclusive, chegam a não passar da primeira página, porque sabe que tudo que ele precisa vai estar ali na primeira página. A não ser que for uma coisa, né, for um nicho ali que tem informações mais escassas, né, isso é importante se falar, um nicho menos concorrido, aí sim, né, você vai passar da primeira página, mas isso é uma exceção, né, as pessoas não passam, né, do segundo resultado da SERP. SERP, outra palavra em inglês. Você vai ver que muitas palavras ali de SEO são inglesas, da língua inglesa. Tem português também, enfim. História completa do SEO. Isso aqui foi uma historinha que eu contei do SEO, mas tá tudo lá. Aqui, ó, no Como Fazer SEO, /SEO, que é a minha categoria. História completa do SEO. Pode ler, é bem legal. Mas isso aqui é pra quem é profissional, né? Quem quer focar do lado profissional. Você que quer fazer só SEO, se você for curioso, você vai assistir, você vai ler, na verdade, assistir não, você vai ler a história completa. Porque isso vai fazer diferença na sua otimização? Não. Não, mas você tem que saber se você for profissional, ou profissional de marketing, profissional de SEO mesmo, né, que é se tornar especialista, é importante você saber a história, porque depois você vai se deparar com uns especialistas muito chatões aí, e aí às vezes esses caras falam, mas quando eu fazia SEO há tantos anos atrás, porque sim, tem cara que diz que faz SEO há mais de 25 anos, há mais de 26, e aí ele vem com histórias e é muito bom você ter isso aqui na ponta da língua para você rebater alguns caras, principalmente os mais velhos. E aí me surpreende muito que esse cara tenha feito SEO há muitos anos e não tenha tido resultado. Mas enfim. O que é mecanismo de busca? Né? Então a gente faz SEO, né? A gente faz otimização para o mecanismo de busca, né? A gente faz, na verdade, ali, né, uma série de boas práticas que a gente fala para o algoritmo nos beneficiar. O próprio Google nos diz o que fazer, né? Não necessariamente o que fazer para ranquear, mas ele diz, né, o que ele quer, né? E se a gente está trabalhando em prol de responder uma busca, a gente tem que saber a intenção de busca. Esse é o principal fator para você poder ranquear. O que esse cara quer ver, né? Ele tá digitando comprar bicicleta rosa? Então tem que ser uma página falando da bicicleta rosa, das melhores marcas,
de bicicletas femininas. Você tem que começar a entender. Então, você tem que pensar, né, no planejamento de uma página de SEO, mas o mecanismo de busca, o Google, ele veio só em 1998, na verdade, que o Google foi lançado, que ele foi criado, né? Mas até aí, ele foi vingar mesmo em 2002, né? Então, ali nos anos 2000 que surgiram o Google. Então, eu já vim com o Google já. Acho que eu nasci com o Google. Eu não peguei os outros mecanismos, né? Mas, anteriormente, o melhorzinho era o Alta Vista, tá? Que era o principal naquele momento. E aí o Google passou 4 anos depois, tá? Isso é importante de se falar, porque o Google foi ali, né? O grande precursor, né, do que a gente chama de, hoje em dia, de analista SEO, especialista SEO. Então, eu só trabalho hoje em dia, né, como especialista SEO porque veio o Google. Então, muito obrigado, Google. Foi uma grande criação, né? E se a gente for relacionar com o nosso dia a dia, tudo que você quer procurar, você vai no Google, né? Tudo que você quer encontrar, achar, você digita e faz um Google, né? Por mais que as pessoas falem de inteligência artificial, a grande massa ainda não utiliza, né, ChatGPT, não utiliza IAs, né? Só quem realmente conhece, né, e entende um pouco vai ali para inteligência artificial, para digitar alguma coisa, mas a grande maioria das pessoas ainda digitam no Google. Então, é importante, né? Para mim, eu acho extremamente importante trabalhar com SEO, né? Trabalhar em fazer as melhores páginas, né? E trazer resultados ali para as pessoas. E eu sei que informação, no final das contas, modifica a vida das pessoas, impacta, né? Então a gente tem que pensar muito na qualidade, é um trabalho muito sério. O próprio Google entende que isso é um trabalho muito sério, né? E é por isso que ele fez ali o algoritmo também para trazer só páginas relevantes para você. Hoje em dia, né, o SEO, ele é uma especialidade dentro do marketing digital, tá? Então ele está dentro do marketing digital. Dentro do marketing digital, na verdade, tem muitas técnicas, é muito amplo. Então, quem fala que faz marketing digital, geralmente sabe de tudo um pouco. E é por isso que a gente tem as especialidades. A gente tem profissionais só bons em SEO, né, que são só especialistas em SEO. A gente tem profissionais que só fazem e-mail marketing, profissionais que só fazem social media. Então, tem especialidades. Então, se você for cursar qualquer curso de marketing digital, você vai ver que é muito amplo, né? Se você comprar qualquer curso de marketing digital na sua vida ou fez, você vai ver que é muito vago também ao mesmo tempo. Então, você vai saber de tudo um pouco, mas não vai saber fazer, né? E aí, a gente tem especialidade de SEO. Então, quem faz SEO é muito bom em focar na aquisição de tráfego orgânico, tá? Fontes de tráfego para o seu site. E isso aqui tá tudo dentro do marketing digital, tá? Tudo dentro. Então, a gente tem diversos estrategistas. Inclusive, o marketing digital é algo muito dinâmico e é perfeito para quem gosta de estudar, porque ele está mudando e reciclando a cada dia. Isso é importante de falar, porque vamos contextualizar com o que aconteceu no Brasil nos últimos 2-3 anos, porque veio uma febre de lançamentos de marketing digital, de pessoas que vendiam curso que ensinavam a vender curso. Né? Foi basicamente isso, porque as pessoas ainda não tinham essa sabedoria mesmo, né, de entender o que é o marketing digital, porque ele é muito profundo, né, e geralmente essas pessoas que venderam o curso para você focaram ali, né, em uma estratégia do marketing digital que chama lançamento, tá, e tráfego pago também, porque elas promoviam isso de forma paga na internet, elas não faziam SEO. E você vai ver, inclusive, não querendo falar mal, que a grande maioria vai falar para não fazer SEO, para não fazer orgânico, porque o orgânico demora mais, né? Embora seja uma técnica que você possa fazer sem investimento, né? Se você aprender SEO aqui, por exemplo, e fazer, você vai gastar só o seu tempo. Mas só que você tem que ter muito tempo. Porém, seu resultado vai ser longo prazo, porque a natureza do tráfego orgânico é de longo prazo, né? Porque o algoritmo tem que confiar no seu conteúdo, ele tem que achar seu conteúdo de qualidade. Seja no TikTok, né? Você vai ver que, inclusive, o TikTok, para você se promover com o tráfego orgânico,
você tem que postar muito conteúdo. E tem que ser um conteúdo bom, né? Tem que ser um formato de conteúdo ali que pode ser viral, né? Então tem técnicas para você fazer esse conteúdo, mas você vai ter que ter aquela consistência. No tráfego orgânico também, né? No Google é a mesma coisa, a mesma pegada. Mas hoje em dia a gente tem técnicas ali que visam acelerar esse processo. Então, às vezes, você não precisa fazer muito conteúdo para ter tráfego orgânico, desde que você ranqueie ali para as palavras-chave que você precisa. Então, tem essa também. Mas você vai ver que o pessoal falou para você não fazer SEO. E a grande maioria fala para não fazer SEO. Porque tem essa visão do marketing digital. Então, hoje em dia tem poucos especialistas mesmo de SEO. A gente sabe que tem pessoas que sabem fazer SEO, que tem conhecimento básico, mas enfim. Tá dentro do marketing digital o SEO, mas bem esquecidão, né? Esqueceram ele no churrasco. E quando, né, realmente, eu tô viajando aqui, mas pode escutar minha história. Mas quando veio a época da pandemia, e que estourou essa coisa de marketing digital, e que inclusive ficou feio, quem fala que faz marketing digital, você vai ver que era centenas de pessoas, e isso persiste até hoje, tentando te ensinar como ficar milionário, ou como ficar rico. E isso vem até hoje. E, na minha visão, essa é uma estratégia já quebrada, você já ficou muito esperto, você não vai cair mais em falsas promessas, tá? Não existe caminho rápido. Não existe caminho rápido. Aquele cara que ele conseguiu vender centenas e milhares de milhões, muito provavelmente ele vendeu curso pra você, ou ele vendeu alguma ferramenta. Mas só que ele estudou pra poder fazer isso, né? Ele estudou pra poder se lançar. Então, pra dar certo, né, pra você faturar milhares de milhões de reais, você tem que construir uma audiência. Tá, então você tem que construir pessoas que te assistem, né? E é assim que funcionava realmente o lançamento. A pessoa fazia 3 lives, né? Primeiro ela atacava uma promessa muito forte pra você, você vai ganhar 10 mil por dia. Depois ela promovia 3 lives pra construir a audiência, né? Pra provar que ela sabe fazer, né? O que ela tá falando, o que ela te prometeu. E nisso tudo, ela projetava também pra você uma imagem ali de pessoa de negócios, né, que a gente fala, woman business, né, main business, né, uma pessoa de negócio, que é o que vende até hoje no marketing digital, você se projetar como uma pessoa de negócio, aqui eu indo para as minhas reuniões, aqui eu com meu carrão de luxo, e aí a pessoa projeta essa imagem, constrói a audiência, e no final, ela te vende o curso, ou ela te vende uma consultoria, e aí ela fica rica pra caraca, porque ela consegue fazer isso em alta escala, né? Ela tem uma alta demanda porque ela construiu sua audiência, né? Isso aí a gente chama de lançamento dentro do marketing digital. Tem até hoje. Você vai se deparar com isso. E o marketing digital, ele tem muitas técnicas, né? Tem muitas fontes de tráfego. A primeira delas é o tráfego direto. Então, se você construir uma marca, você vai investir no que a gente chama de branding. Você vai investir em esforços para as pessoas visualizarem a sua marca. Seja através do Google, você faz campanha para as pessoas conhecerem a sua marca, seja através do Facebook AdSense, Instagram AdSense, né? E aí a gente tem o que a gente chama de tráfego direto. Então, hoje em dia, por exemplo, a Coca-Cola não precisa fazer muito esforço ali de branding, muito esforço de marca, embora ela faça, porque você vai ver várias propagandas ali em outdoors da Coca-Cola e uma família feliz, e aí Coca-Cola hoje em dia remete ao quê? A felicidade, né? Felicidade. E isso é nada que mais é do que branding, né? E também awareness. As pessoas, elas conseguem ali relacionar sua marca com algo, né? Então, a Coca-Cola hoje em dia não precisa fazer isso tanto, mas se você quiser entrar no site da Coca, você vai já digitar coca-cola.com.br e já vai entrar no site da Coca, né? Então, as pessoas conhecem tanto a marca da Coca-Cola que elas vão lá e já entram diretamente no mecanismo de busca, no navegador, né? Mesma coisa Facebook, né? As pessoas conhecem muito o Facebook, e a gente vai lá e digita facebook.com.br, a gente não vai no Google digitar Facebook login, pode acontecer também, mas você coloca facebook.com.br, você já sabe o endereço do Facebook, né? Isso é chamado de tráfego direto, né? Aquele tráfego ali que você digita a URL, né? No navegador.
Tráfego orgânico, que é o que a gente usa, né, que é aquele tráfego de forma gratuita. Uma vez que você posicione uma página, né, você vai ter o tráfego orgânico, 24 horas por dia. As pessoas podem entrar meia-noite, seu site vai estar lá na primeira posição. Ele não vai sair dali, né, tão fácil, né, porque ele é considerado uma das melhores páginas. O SEO atua diretamente com o tráfego orgânico, tá? A gente tem tráfego orgânico também de rede social, né, que aí exige que você poste Reels, né, que você pode assistir vídeos no YouTube também. Tem tráfego orgânico de TikTok, né, como eu já falei. Então, tem como você postar bastante TikTok, tem tráfego orgânico. E o tráfego orgânico é uma das melhores fontes, assim, que a gente pensa para conversão, né, porque você está criando realmente a sua audiência orgânica, então ela está gostando do seu conteúdo. E aí você também pode usar, né, encaminhar esse tráfego para vendas, né, para você ganhar dinheiro. Você não fazer tráfego só por fazer, né? As pessoas querem fazer tráfego orgânico para monetizar. Tráfego social, tá? Então, a gente falou que tem tráfego orgânico dentro da rede social, mas também tem o tráfego orgânico ali que direciona, né, para o seu site, tá? Então, vamos supor que você tenha o Instagram, o Facebook, tenha lá na sua bio, né, o seu site. Então, as pessoas clicam lá no seu Instagram e vão pro seu site, né? Clicam no seu LinkedIn e vão pro seu site. Isso é chamado de tráfego social, tá? E vem das plataformas sociais, tá? É bem óbvio, eu acho que bem claro, a gente não precisa falar muito disso, mas é o tráfego que advém da rede social. Pinterest, né? Não é basicamente uma rede social, né? É uma plataforma que as pessoas buscam por imagens, mas também é uma ótima forma de você mandar tráfego para o seu site, né? Você posicionar algumas imagens e encaminhar para uma URL do seu site. Então é uma ótima fonte de tráfego. Tem técnicas hoje em dia de posicionar imagens no Pinterest, por exemplo, e receber só tráfego de lá. Eu já fiz muito isso, principalmente site de moda, né? Que você faz as imagens ali, coloca a imagem de look e manda pro seu site, né? É uma ótima fonte de tráfego. Tráfego de referência, né? Que é quando os visitantes eles chegam através de outros sites. Isso hoje em dia se dá de diversas maneiras. Então eu posso comprar um espaço, eu posso realmente comprar um espaço em um site que tem grande volume de pesquisas, né? Mensais. E aí esse cara vai me vender, sei lá, por R$1.000 para eu ter um banner aqui no topo. E aí ele vai encaminhar para o meu site, né? É claro que isso é identificado na URL para saber de onde tá vindo o site. É muito comum isso também em afiliados. Você pode fazer banners, né, para mandar para outros sites. Isso é chamado de tráfego de referência, tá? Eu tô dando um exemplo de banner, mas qualquer link também que a pessoa clicar e vier de outro site é um tráfego de referência, tá? Então são visitantes que vão chegar através de outros sites, beleza? A gente tem e-mail marketing, inclusive a gente tem especialistas em e-mail marketing, né, profissionais voltados para e-mail marketing. Cada uma dessas fontes de tráfego a gente tem um especialista hoje em dia de marketing, não se pode se especializar em qualquer uma delas. E no e-mail marketing, né, a gente tem profissional que cria, né, os e-mails que dispara, mas tem técnicas, né, para você poder disparar esse e-mail, porque a pessoa não vai te dar o e-mail de graça, primeiramente, né? Ela vai te dar um e-mail porque ela está interessada em alguma coisa, em algum e-book, ou ela vai comprar o que ela gosta, né? E aí você faz o e-mail marketing, né? E aí você dispara o e-mail marketing porque essa pessoa, ela concedeu o e-mail para você, né? Porque ela gostou do que ela comprou, ou ela gostou do conhecimento que ela recebeu, né? Na verdade, é uma troca, né? Você tem que dar algo extremamente qualificado para ela poder conceder o e-mail. Você não vai pôr o seu e-mail, por exemplo... Você não vai cadastrar seu e-mail, por exemplo, em uma página onde que fala de, sei lá, carros de luxo. Eu não gosto de carros de luxo, vamos supor. Eu não vou assinar um e-mail ou uma newsletter ou algo promocional de carros de luxo porque eu não gosto, por exemplo. Então não faz sentido. Eu imediatamente iria me descadastrar se alguém colocasse meu e-mail em uma lista de e-mails assim. Enfim, mas o e-mail marketing, ele funciona porque você concedeu o seu e-mail primeiramente, e é uma das técnicas de fonte de tráfego ali, que se bem trabalhada, se você souber trabalhar a estratégia de conteúdo, também é as que mais trazem, né, visitantes para o seu site. Então, isso é bem importante falar. Antigamente,
era muito comum a gente ter newsletter, né, de conteúdos. Então, vamos supor que você goste de ler o comofazerSeu.com, né? Sempre que sai algo novo, você queira saber, ou você queira realmente assinar a minha newsletter para você. Inclusive, vou fazer uma newsletter, vai estar aí embaixo, pessoal. Procura depois. E aí, você vai poder receber as notícias em primeira mão, né, pelo meu e-mail. Então, isso é bem interessante. É uma ótima fonte de tráfego. Depois a gente tem tráfego pago. Tráfego pago é aquele tráfego que você paga para ter. Isso é óbvio. Você faz um anúncio, né? Inclusive, a gente tem Facebook, a gente tem o Google AdSense, a gente tem Meta AdSense hoje em dia, né? Não é Facebook AdSense, Meta AdSense, tem o Google AdSense, a gente tem Bing AdSense, né? Então, a gente tem várias plataformas que você pode comprar, né, um público. Você vê qual que é o seu público-alvo. Sei lá, vou vender para médicos cirurgiões plásticos. Eu vou vender um curso para médico cirurgião plástico. Essas plataformas já vão te apresentar esse público, elas já vão te dar a área que dá para fazer esse anúncio, e aí você consegue personalizar os resultados, né? Personalizar seu anúncio de acordo com o seu público-alvo. E isso é bem legal, porque o tráfego pago, você não precisa esperar muito tempo, ele pode dar resultado no curto prazo, né? Por isso que as pessoas gostam muito de tráfego pago. Você pagou, você pode vir a vender. É óbvio que você tem que ter um bom criativo, né? Você tem que ter uma boa copy, senão a pessoa não vai vender. Não é algo milagroso também. Você tem que saber fazer tráfego pago, tá? Senão, esqueça. Os usuários estão mais inteligentes hoje em dia, tá? A gente tem tráfego de influenciadores, né, que são parcerias que a gente pode fazer com influencer. Isso também serve para vender produto de afiliados. Mas hoje em dia, os influenciadores, eles praticamente vivem disso, né, de parcerias, né? E você pode pedir, é óbvio, né, e comprar um espaço com esse influenciador para ele postar um stories, para ele postar um post falando, né? Então, as grandes marcas estão acostumadas de fazer o que a gente chama de marketing de influência. Então, tem uma área do marketing que só cuida em prospectar, né, influenciadores, e aí a gente pensa no conteúdo que ele vai fazer, né, e esse cara vai lá e depois faz. É óbvio que tem que sair de uma maneira bem natural, senão não vai dar certo também, né. Então, para tudo isso, tem que ter estratégia, para essas 7 fontes de tráfego, né. E é isso, hoje em dia, que se concentra o marketing digital, né. Para cada fonte de tráfego desse, vai ter um profissional, vai ter um especialista, e é bom encontrar especialistas, né, que sabem fazer o que funciona e o que dá resultado. Então, no seu site pode ter tudo isso, né? Dependendo do nicho que for... Peraí, engasguei. Dependendo do nicho que for, né, o tráfego de rede social pode ser perfeito para ele, né? Tem muita senhorinha que tá no Facebook, né? O público mais velho tende a ficar no Facebook hoje em dia. Isso aí a gente já sabe. E dá para você divulgar em grupos, né? Para essas pessoas poderem vir para o seu site. Então, funciona muito bem. Por exemplo, receita, você jogar na rede social. Notícia, jogar na rede social. Você vai ver que esses portais de notícias locais recebem muito tráfego de rede social, muito tráfego de Facebook, porque eles colocam lá a notícia, principalmente cidade do interior. Isso é muito comum. Cidade do interior coloca lá a matéria e você vai ver que é um link que vai para um site, que vai ter a matéria completa, que às vezes nem é completa, às vezes joga completa no Facebook. Mas você recebe muito tráfego de rede social, dependendo do nicho que for, dá para você trabalhar também em conjunto com o orgânico. Vamos entender agora, né, a natureza do tráfego orgânico, né, pensando ali no Google, porque o Google é um algoritmo que ele vai confiar no seu site para você poder ter tráfego, né? O que é esse confiar no site? É você ter relevância para o Google, né? Para ele te considerar um dos melhores resultados. Então, hoje em dia, no SEO, a gente trabalha em torno da relevância, da gente conquistar a relevância. É tudo em torno da relevância. Ah, meu site é relevante? Esse backlink é relevante? Então, hoje é tudo em torno de conquistar o que a gente chama de relevância. Por quê? Né? Porque o SEO demora para confiar. O Google vai demorar para confiar no seu site, tá? Então, 3, 6, 9, 12 meses, dependendo do esforço que você vá fazer de SEO, né? Da técnica que você for fazer de SEO, vai demorar. Mas é importante relacionar, e agora você vai entender por que o SEO é importante,
Porque o SEO é um tráfego consistente. Então a gente tem aqui o tráfego orgânico, né, que é esse laranjinha, que é o tráfego que a gente faz com SEO. E a gente tem o tráfego de outros canais em azul, tá vendo? Que legal, né? Que legal. E aí a gente pode relacionar tanto o tráfego orgânico com o tráfego das outras redes em um período sazonal. Então, isso aqui, você pode abrir noções básicas de SEO depois no Ahrefs, você vai ver que é um tráfego sazonal. Vamos supor que Juliette comprou uma bota vermelha, né? E aí postaram isso na rede social, né? Isso aqui foi pro seu tráfego, né? Foi lá pro seu site, na verdade. O Twitter bombou, né? Stories bombou naquele dia porque você postou sobre a bota da Juliette. O e-mail marketing bombou porque você disparou também ali coisas sobre aonde a Juliette comprou a bota, etc. É um tráfego sazonal. E a gente vê aqui que o orgânico também pode ter esse pico quando o assunto é sazonal. Então, principalmente e-commerces, né, da vida, que fazem promoções, a pessoa fica sabendo, ela vai jogar no Google também, né? Então, isso vai impactar. Então, todas as outras fontes de tráfego podem impactar com uma boa promoção. Vamos supor que isso também seja Black Friday. Então, todas as fontes de tráfego ali podem ter esse pico. Mas e depois? Né? E depois o e-mail marketing? E depois a campanha que você estava rodando no Google AdSense, né? Você pausou a campanha, você acha mesmo que o Mark Zuckerberg vai deixar ela ativa se você não pagar ele? Não. Então você vai perder aquele tráfego, né? Tráfego pago, você parou de fazer, você pausou o anúncio, você vai parar de receber tráfego, né? Então, todas as outras fontes são de curto prazo. Stories é de curto prazo. Web Stores, que é do próprio Google também, é de curto prazo, né? Então, todas as outras fontes são de curto prazo, né? Todas as outras fontes de tráfego são de curto prazo. Parou de fazer, não vai ter mais, né? Já o orgânico é diferente, né? Os resultados orgânicos tendem a crescer. Aqui a gente está relacionando só o resultado do Google, né? Do mecanismo do Google. Então, a gente faz SEO aqui, na verdade, a gente pode ter esse pico, igual às outras fontes de tráfego, mas depois o SEO engrena, né? Os esforços de SEO engrenam porque o Google ele vai passar a te dar relevância, né? A natureza dele é essa, a longo prazo, ele vai te dar os resultados que você merece, de acordo com os esforços que você fez. E aí você vai ver seu site crescendo, você vai ver cliques crescendo, você vai ver impressões, né, do site crescendo, e a gente tem ferramentas, depois eu vou ensinar você como monitorar tudo isso, né, a natureza do tráfego, os acessos orgânicos, as impressões, então a gente vai aprender a cadastrar, mas você vai conseguir visualizar nitidamente depois, né, você fez os esforços do SEO, você vai conseguir visualizar que ele vai ser a longo prazo. E isso é interessante porque tem muito profissional de marketing que não sabe disso. Que o SEO é longo prazo. Tem muita gente que não sabe que o SEO é longo prazo. Tem muita gente que acha que vai fazer um mês de SEO e vai dar resultado. Às vezes não é bem assim, meu caro. Principalmente se seu nicho for concorrido. Principalmente se o seu concorrente está fazendo, tá? E não é porque você não tá fazendo SEO que o seu concorrente não vai fazer SEO, né? Você tem que estar muito de olho nos sites ali que estão concorrendo com você, porque possivelmente esse cara vai fazer, né, SEO, seja backlink, seja trabalhar conteúdo, você vai ver uma movimentação. E aí você tem que fazer SEO, tá? Pra você ter as primeiras posições que você tanto quer. Mas eu faço só uma vez e lá na frente vai dar certo? Não. Você tem que fazer alguns bons meses, tá? E é por isso que hoje em dia eu fecho, se eu for fazer contrato de SEO, eu fecho 1 ano. 1 ano porque eu sei que o resultado vai demorar. E aí, eu escuto muito, principalmente de liderança de marketing, que não entende de SEO, impressionante. E aí, Thaís, quando a gente vai ver resultado? E aí, Thaís, quando vai dar as vendas? E aí, Thaís, em 3 meses dá pra ver, então, os resultados? Eu falei, de 3 a 6 meses. Aí falou, então, lá pra maio, né, a gente tá fazendo janeiro, lá pra maio, então já consigo ver alguma coisa? E aí minha resposta, a grande maioria das vezes, é uma resposta curta e grossa, que é essa: eu não mando no Google, né? Eu não sei. Eu sou a mãe de Ná agora. Não dá pra eu prometer algo relacionado a isso, né? Porque
o algoritmo ele pode confiar em você em 3 meses, em 4, em 5, vai depender também dos esforços da sua concorrência. Isso é importante de se falar, tá? Mas no longo prazo é onde que a gente vê o algoritmo, né? E não sendo ignorante com as pessoas falando que eu não mando no Google, né? Inclusive eu vi essa frase de um colega meu de profissão. Eu falei, cara, isso faz muito sentido, né? E as pessoas deveriam saber disso, né? Os clientes deveriam saber disso, os profissionais de marketing deveriam saber disso, né? Porque a natureza do mecanismo é essa, né? Confiar em você ao longo prazo. E ele vai te dar esses resultados no longo prazo, tá? É por isso que alguns esforços de SEO, né, eu vejo depois de 8 meses de projeto, né? Depois de 1 ano de projeto, a gente consegue ver e relacionar, por exemplo, com o resultado do ano passado. Aí você vai saber realmente se cresceu ou não, né? E aí as pessoas têm muito medo, né, da gente enrolar eles, né? Porque a gente vai passar um tempão otimizando. Não é só alguns meses. É 1 ano inteiro otimizando. E aí elas ficam nessa ansiedade, nessa esperança. Nossa, será que o meu site vai crescer? Ou será que essa pessoa tá me enrolando e tirando meu dinheiro? Mas não, né? É exatamente assim que funciona, né, o tráfego orgânico. Ele demora, né? Mas uma vez, né, que ele engrena, ele é uma grande engrenagem. Uma vez que engrena, o Google passa a te dar relevância, ele vai te dar muita relevância, né? Ele vai te dar relevância para todas as outras páginas ali que você fez. O que mais? A gente vai vir agora por que o SEO é importante, né? Então, Luiz, você tem suas conclusões já do que, por que o SEO é importante? Mas se a gente for analisar tudo, né, que o Google é hoje em dia e como que a internet funciona, como eu falei, é gente querendo te ensinar e tem gente procurando por aprender, né? É um querendo ajudar o outro e às vezes o outro quer ganhar dinheiro em cima de você, monetizar o conhecimento. E a internet é isso, né? É você procurando pelo que você gosta, né? Pelos seus interesses, e é alguém falando disso, né? Pra mostrar pra você. E tudo foi possível, né? Se a gente parar pra analisar, devido à natureza do mecanismo de busca. Então as pessoas estão procurando o que elas querem, né? E o próprio Google diz que as experiências, né? 93% das experiências começam online. A gente digita lá o que a gente quer. Então, na minha humilde visão de especialista em SEO, sim, o SEO é de extrema importância, porque ela impacta diretamente todos os dias ali na qualidade de vida das pessoas, né? E estar bem posicionado, ter um site bem posicionado, é fundamental, né? Você, como eu falei, não vai ter um site e ele vai aparecer magicamente por sorte nas primeiras posições. Não, você vai ter que fazer o SEO, né? Então, se você quer que as pessoas te encontrem, principalmente seu público-alvo, né, para pesquisa ali que ele digitar, você tem que fazer o SEO, tá? De acordo com o Social Media Today, é importante falar também que 75%, olha que dado interessante, então mais de 50% das pessoas não passam da primeira página, a grande maioria fica na primeira página, né? Porque já sabe e já entendeu que os melhores resultados ficam ali na primeira página. Depois, a gente tem outro dado importante, que 70% das pessoas preferem os resultados orgânicos, tá? E isso é bem legal, porque as pessoas já passaram a identificar, né, os resultados pagos, por mais que o Google, né, ele assemelhe ali os resultados, né, pagos ali na SERP, né? Então você vê, às vezes, na rede de pesquisa, quando aparecem os sites patrocinados, que vai estar bem igual ao resultado orgânico, mas as pessoas ainda assim preferem clicar nos resultados orgânicos, né? Porque elas confiam nos resultados orgânicos. Isso é muito legal. Então, o SEO é de extrema importância, tá? Depois, né? Dentro do marketing digital, o SEO é a técnica que tem maior ROI. Você não sabe o que é ROI? É retorno sobre o investimento. Então, você investiu, sei lá, R$1.000 e voltou 3.000, você vai ter um ROI sobre isso. E o SEO, né? Isso aqui é o SEO que é feito geralmente ali por em empresas, né? E as empresas elas consideram muito o retorno sobre o investimento, né? Elas querem saber se tá valendo o que elas estão pagando, né? E o SEO é a técnica que, digamos, que mais vale a pena, né, uma empresa fazer, ou até mesmo um site fazer, porque é que dá mais retorno sobre o investimento, tá? A gente estima ali
14,6%, quase 15%. Depois vem marketing de conteúdo, mas marketing de conteúdo e SEO estão muito interligados, principalmente quando o assunto é blogs. Então você pode fazer diversos conteúdos focados em SEO e focados em marketing de conteúdo para atrair o usuário, principalmente em interesses do usuário. Então se eu quero vender, por exemplo, uma bicicleta roxa, né, para criança, eu tenho que já ter feito um post falando, por exemplo, de como surgiu a bicicleta para criança, né? Algo do interesse desse usuário, né? E aí, isso dentro do marketing de conteúdo vai levar, né? É claro que as pessoas mais interessadas em comprar a bicicleta ali para a criança para um outro post. E aí a gente tem um funil de vendas dentro do marketing de conteúdo, tá? E o SEO ele é muito responsável por isso, porque ele vai filtrar só os conteúdos dentro de marketing que visam a atração das pessoas, né? E-mail marketing, como eu falei, é uma das melhores técnicas também, porque você só vai colocar seu e-mail no que você gosta, né? No que você quer comprar ou quer receber. E aí, as técnicas de e-mail marketing também têm um dos melhores ROIs. Redes sociais tem 5,9%, bem baixo. Anúncios pagos, né? PPC, que a gente chama, tem 4,2%, baixíssimo ROI, então você tem que investir muito também para voltar muito, né? E isso para você poder escalar seu tráfego, para você ter muito retorno no tráfego pago, você tem que saber que você vai ter que investir muito, tá? Isso é interessante. É interessante porque tem empresa que, óbvio, que quer começar a vender, né? Mas no longo prazo é insustentável, porque você vai saber e saiba que você vai ter que investir muito para voltar muito também. E aí que vem o SEO, na verdade, né? Porque ele é a melhor, vou falar que é a melhor, uma das melhores técnicas ali. Porque o custo do SEO vai se manter o mesmo, né? O tempo que você vai fazer SEO vai ser o mesmo, vai ser 4 horas por dia que você vai fazer. Ou você vai pagar alguém para fazer o SEO e esse custo vai ser, por exemplo, de R$4.000 por mês. Mas o que você vai ganhar no longo prazo vai superar e tende a superar o que você está pagando para esse usuário, né? Para esse usuário não, para esse especialista de SEO ou para essa agência de SEO. Então o seu custo vai ficar fixo, né? Porque você vai pagar para a pessoa fazer ou para a agência fazer o SEO. E aí o seu rendimento vai aumentar, né? Porque ele fazendo, dando resultado, dando tráfego, vai te trazer mais vendas, certo? Ou vai te trazer mais comissões, né? Ou vai te trazer ali mais monetização, se for um site ali no orgânico. Então, você pode pagar, por exemplo, um redator que é especialista em SEO, pagar, sei lá, R$1.000 para ele, falar para ele, ó, cuida do meu blog, essas são as palavras-chave, toca aí. Aí esse cara vai passar 4 horas por dia lá, beleza? Fazendo conteúdo, né? E ele sabe fazer conteúdo. Hoje em dia a gente tem redatores especializados em SEO, inclusive. Então vamos supor que você não queira contratar um especialista, queira contratar um redator. Esse cara vai ficar lá produzindo conteúdo de forma consistente, o custo vai ser fixo, você vai pagar para ele R$1.000, R$2.000, e o que você vai ganhar no longo prazo vai superar isso, né? Vai superar, né? E tem que superar para você poder manter esse cara ali, né? Tem que tá dando certo. E isso é o que faz o SEO ter muito ROI, né? Que o custo que você vai pagar para a pessoa vai continuar o mesmo, o que você vai ganhar vai superar, vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar, enfim, né? Enquanto você estiver fazendo SEO, saiba que vai dar resultado lá no longo prazo e isso é o que vale, né, o investimento das pessoas. O Google possui melhor algoritmo, que a gente viu que teve o Alta Vista, que foi o outro ali melhor, que a gente fala melhor buscador. Hoje em dia a gente tem o Bing, mas mais de 90% das pessoas usam o Google, né? Então a gente faz SEO pensando no Google, né? Nas diretrizes e etc. E hoje em dia sim, tem o melhor algoritmo, porque ele é capaz de fazer uma indexação rápida das suas páginas, né? Inclusive essa página tem que ter sitemap, o Google, você tem que fazer uma série de otimizações básicas, que eu vou ensinar no final, para ele poder indexar você, né? Para ele poder achar a sua página. Depois ele personaliza os resultados, e a gente já vai falar disso. E ele também tem ferramentas adicionais. Então, hoje em dia, até o próprio Google Meu Negócio está dentro do mecanismo de busca, está dentro do navegador. Eles tiraram ali o aplicativo, tá?
A gente tem o Gmail, que é o e-mail mais utilizado por todo mundo, que é do Google, né? A gente tem o Google Sheets, que são as planilhas. A gente tem o Google Meet. Então, a gente tem uma série de outras ferramentas vinculadas ao Google. Não é só um mecanismo, né? É várias coisas vinculadas ao mecanismo que são gratuitas e extremamente úteis ali para o marketing digital. Personalização de resultado é algo bem interessante no Google, porque eu posso estar aqui em São Paulo e digitar chocolate ao leite, né? E aparecer alguns resultados para mim, principalmente resultados de empresas próximas de mercado. E aí, você tá aí no Rio de Janeiro e digita chocolate ao leite. Vai dar um pouco diferente, porque ele personaliza, você pode ver aqui, o Google ele personaliza os resultados de acordo com as consultas anteriores, porque ele já sabe que você gosta do tal chocolate lá. Depois, né, ele vai consultar seu histórico de navegação e sua localização geográfica, tá? Então ele faz pequenas personalizações, né? Então às vezes varia uma posição ou outra no Google por causa de personalização, mas ele visa, né, a te dar o melhor resultado até de acordo com suas experiências. Então olha só que mecanismo inteligente, né? Criadores, são esses caras aqui. Muito obrigado, parabenizar eles por criarem o Google tão bem. Ó, parabéns. É o Larry Page e o Sergey Brin. Eles criaram. Esse aqui é o Larry Page. Esse cara bonitão. Nossa, não é bonito, não. É Sergey Brin, esse cara. Eles são amigos, tá? Eles se conheceram na faculdade. E eles que criaram algo chamado PageRank, que é o PageRank que vai te ajudar, mas eu vou falar da combinação do PageRank com outra coisa, para você entender como que o mecanismo atua. E eles criaram uma interface simples de usar. Então, é só um mecanismo de busca. Só tem a barrinha lá, você digita o que você quer e aparece. Não vai aparecer nada no Google, é só o Google, né? Antigamente não, antigamente era tudo poluído, tinha os diretórios, né? Geralmente também, o antigo, né, mecanismo de busca, ele fazia, né, os resultados de acordo com a Z. Então, a letra A aparecia primeiro nos resultados de busca. Inclusive, essa é uma história bem legal, porque o criador da Amazon, né, ele já pensou nisso quando ele criou a Amazon. Por isso que ele escreveu Amazon, né, com a letra A, porque antigamente os resultados vinham por ordem alfabética, tá? Inclusive, a Amazon sempre pensou em SEO, tá? E tem uma equipe pesada de SEO ali na Amazon, né? Tem estruturas e níveis de profissionais de SEO na Amazon, porque desde o início que o site foi criado, pensaram em SEO. Princípios do PageRank, que é o principal algoritmo ali, tá? A princípio, né, eles quiseram realmente acabar com essa ideia ali. Na verdade, eles quiseram democratizar, né, o mecanismo de busca para trazer o melhor resultado. Como que seria possível, né? Qual que é a ideia por trás de trazer o melhor resultado? Então, durante alguns estudos de doutorado na Universidade de Stanford, que eles eram amigos de faculdade, eles perceberam que a quantidade e a qualidade de links que apontavam por uma página, né, e aqui a gente está falando dos backlinks, guarda essa informação, poderiam ser usados como indicadores de importância, tá? Como que eles tiveram esse raciocínio? Porque é muito comum, por exemplo, ali no doutorado, você fazer artigos científicos. E aí, durante esses artigos científicos, você cita alguns autores que são referência, né? E aí você faz um apontamento, né? Falando, ó, confie nesse autor. Então, você cita lá na bibliografia, né? Se você já fez TCC, você sabe que você tem que citar algumas referências ali importantes. E aí você tá dando um voto de confiança para aquele artigo, né? E se alguém te citar, também citar o seu artigo de doutorado, de TCC, essa pessoa tá te dando um voto de confiança, tá? Eles trouxeram isso pro Google, né? Eles criaram o PageRank pensando nesse raciocínio, porque se a gente tiver uma quantidade boa, né, de backlinks e uma qualidade boa de links apontando pro site, né, pro seu site, né, o Google já passa a ver esse site como um site relevante, né? E aí ele entende essa qualidade e vai te levar para as primeiras páginas, né? E aí você pode ranquear na primeira, na segunda e terceira. É óbvio que depende do seu conteúdo, mas é assim que nasceu o Google, né? Então, pra gente parar pra raciocinar, backlink é importante?
É óbvio que sim, porque a natureza do PageRank, do algoritmo, veio desse raciocínio de ter os votos de confiança. Os backlinks são os votos de confiança do Google, tá? Então, isso é interessante, tá? Então, mas só o backlink por backlink vai funcionar? A gente vai ver um pouco mais pra frente, se sim ou se não. Crawling, que a gente fala crawlear, né? É uma aranha que ela vai passar no seu site. Ela vai identificar só os arquivos em XML, né? O crawling é bem importante porque ele vai estar junto com o PageRank, tá? Não é só o PageRank que vai ver se o seu site é relevante ou não, de qualidade, tá? Então, o crawling, ele vai visitar o seu site. É por isso que você tem que fazer as configurações básicas de SEO pro crawling, né? Que é chamado de Google Boot. O crawling do Google é chamado de Google Boot. É por isso que você tem que ter um site assim que é escaneável, porque ele tem que encontrar o seu site, tá? Então não é só criar o site também, você tem que fazer algumas configurações básicas ali, né? Ter um sitemap, que é um mapa do site. E aí o que o crawling faz? Ele vai passar no seu site, tá? Ele vai entender todas as páginas, como essas páginas são construídas, tá? Ele vai entender aquele conteúdo também. Ele vai seguir os links nelas contidos, e é por isso que é importante ter link interno. Então, essa página tá ligada a essa, e aí ele vai percorrer essas páginas, tá? Então, toda a estrutura do site, o crawling, ele vai passar. E aí, ele vai juntar todos esses dados, né, de como é o seu site e entender o seu site, para determinar a relevância das páginas posteriormente, tá? E aí, ele vai exibir na consulta. E aí, no final das contas, o que a gente tem que saber? O que você tem que saber de algoritmo? Porque algoritmo é algo mais técnico, talvez eu venha com um pouco mais de informação avançada, né, em outros vídeos, né, pra gente entender de um lado mais técnico, mas isso aqui já é um pouco técnico, mas só pra gente entender que o crawling, né, o robozinho do Google, ele vai passar no seu site e ele vai coletar os dados. O PageRank, ele vai ser usado para classificar suas páginas, né, para ver se a página ali supre os principais requisitos, né, os fatores mais relevantes para ranqueamento, tá? Então a gente tem duas coisas ali, né, que impactam, né, é óbvio que na indexação do site, porque você pode ter um site com melhor conteúdo, mas se ele não for encontrado pelo crawling, o Google não vai te colocar nas primeiras posições, ele não vai te indexar, tá? E também você pode ter um site que é encontrado pelo crawling, mas não tem o melhor conteúdo, né? E aí você não vai aparecer ali dentre as principais posições, tá? Então, os dois desempenham um papel crucial no processo de indexação, né? Também no posicionamento. E isso é importante. Então, o crawling e o PageRank você já deve conhecer, você tem que conhecer, tem que ter isso em mente. Então, você tem que ter um site que deve ser escaneado pelo Google, que ele deve ser encontrado, e também tem que ter um site ali com uma boa otimização, né? Para ele ter relevância. Se a gente for considerar tudo isso, né? O Google, né? E o SEO, né? Não é só orgânico ali, né? O Google é uma empresa gigantesca que vale 2 trilhões em valor de mercado, tá? E é isso que faz sentido no final das contas, né? Porque tem o Google, a Microsoft, né? É uma empresa que vale trilhões, né? Nem é bilhões, é trilhões de valor de mercado, tá? Inclusive, quando eu estudava, meu sonho era trabalhar no Google, porque, cara, eu falava, nossa, como que eles são inovadores, ó, eles vão trabalhar de patinete pra lá, eles estão jogando tênis de mesa, né? Enfim, eles estão se divertindo ali, jogando videogame, não trabalhando, enfim. É óbvio que tem uma seleção rigorosa para pessoa no Google, não passa qualquer profissional, isso é importante de se falar, mas tem outras formas de você trabalhar no Google, que é com SEO, né, fazendo tráfego pago. Então, no final das contas, o Google não é um mecanismo, né? Ele é uma empresa. Aqui, é importante falar aqui, o algoritmo ele sofre diversas atualizações, né? Só no ano passado, eu acho que teve 11 atualizações, se não me engano,
tá? Então a gente teve atualizações de review, que são updates, tem core update. Essa atualização de review, inclusive, é muito importante para afiliados. E aí aqui, a atualização de novembro, que vai falar sobre a importância ali de ter conteúdos extremamente relevantes, né? E sair daquela coisa de copiar a descrição do fabricante, né? Então ele fala que você tem que fazer um bom review de produto, você tem que trabalhar muito bem sua descrição de produto, tá? Depois a gente fala de spam update, por quê? Porque a gente tem páginas que a pessoa faz conteúdo por fazer, ela não liga para a qualidade do conteúdo, ela faz backlinks de péssima qualidade só para fazer, e o Google ele poda, né? Ele poda esse tipo de site ruim e ele vem fazendo atualizações consistentes, né? Então o mecanismo não para de se atualizar. Ano passado só teve umas 10 ou 11 ali. Você pode ver todas elas no developer.com.br search/updates. Os updates são as atualizações do Google. E aí o que acontece? Se seu site não estiver conforme essas diretrizes, ele tende a cair, né? E o trabalho de SEO, então, se a gente for pensar, ele vai se reciclar todo ano. E isso é bem legal, porque isso poda muito os profissionais de SEO, né? Porque pode entrar gente muito nova, né? E saber do que o Google tá falando aqui, aprender e se sobressair aquele cara que já faz SEO há 10 anos, cara. Então, se o cara for bom mesmo e tiver resultado e souber ranquear, ele pode entrar bem novo na profissão de SEO, né? E saber SEO, inclusive, você pode ser um perfeito iniciante, aprender tudo, né? O que se deve fazer com relação à otimização de site e sobressair aquele cara que tem 6 anos. Sobressair a mim, né? Então, aluno superou o mestre. Isso é bem comum em SEO. Então, é uma profissão que, no final das contas, e é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender. Inclusive, tá nas próprias diretrizes do Google. Tem curso básico lá. É bem chato, Tem gente que nem faz. Mas você pode aprender, né? Então, é uma técnica que tá livremente, assim, exposta na internet. O próprio Google te diz, basicamente, o que você deve fazer, as noções que deve se fazer. E eu já vou te dar isso tudo resumido no final das contas, né? Tudo que você tem que fazer que funciona e que vale a pena você aprender, tá? Isso aqui é bem legal, né? Porque eu tenho que estudar isso, porque eu trabalho com SEO todos os anos, né? Então eu tenho que estudar e tenho que saber o que vai fazer. Mas vamos supor que você fez SEO, né? E aí você não gosta de saber disso. Então segue uma pessoa, né? Um profissional que vai te manter informado sobre os updates, tá? Saiu uma atualização agora, por exemplo, em novembro, vai impactar meu site? Tende a impactar daqui uns 3 meses. Não é algo que, tipo, saiu em novembro, vai ser em novembro que meu site vai cair. Não é bem assim que funciona, demora um pouquinho, tá? Então, daqui uns 3 meses, tá? E aí, o SEO, ele pode acabar com a vida de alguns sites, né? Com essas atualizações, com esses updates, né? Então, o SEO não. O SEO não vai acabar, não. Desculpa, comunidade. O Google pode acabar. Às vezes eu falo umas coisas erradas aqui, vocês me corrijam depois, que é muita informação. Mas o Google pode acabar com a vida de algum site? Pode. Ele pode podar um site, ele pode desindexar o site, ele pode fazer você perder suas visitas se você não tiver conforme as diretrizes dele. Isso é importante se falar, tá? Depois, mais de 200 fatores, tá? Mais de 200 fatores. E aí você precisa entender os principais, né? Como eu falei, que a gente não vai saber os mais de 200 fatores, mas a gente tem que saber o princípio do algoritmo, que é fazer o seu site ter relevância, tá? Então, tudo, no final das contas, vai girar em torno de buscar essa relevância, certo? Então, a gente vai trabalhar em torno desse principal princípio nessa aula. Depois a gente pode falar de outros princípios, mas esse é o principal, tá? Como fazer SEO? Tipos de SEO. Guarda isso, que é bem importante. Então, a gente tem o SEO One Page, que é o SEO dentro da página, dentro do site. E a gente tem um SEO de conteúdo, a gente tem um SEO técnico, né? Que é aquele SEO ali que visa tornar o site um pouco mais rápido, que visa fazer o site ser encontrado por Google, que vai monitorar os erros do site, porque o site tem erro
sempre, todos os meses. É meio que impossível um site não ter erro, né? Sempre que a gente mexe ali no site, a gente vai ter um errinho, a gente tá sujeito. É comum ter erro, né? Não vai ter um site zerado, principalmente de sites muito grandes, tem muitos erros, e aí você tem que trabalhar, é óbvio, que o SEO técnico. E a gente tem o SEO semântico, tá? Que é algo que vem, assim, nos últimos 2-3 anos, a semântica. Tem um profissional que chama Alex, que ele fala de SEO semântico. Eu, particularmente, eu sei os principais termos relacionados à semântica, mas o SEO semântico é algo, na minha visão, que é bem avançado. Então, eu não indico você nesse começo. Esse aqui é o básico do SEO. E pro SEO semântico, você vai confundir as bolas. Mas se você já tá no nível avançado, vai ver o que o Alex tá falando, tá? Vai entender um pouquinho do que ele tá falando, pra você entender algo que tá acontecendo, né? E é uma técnica voltada para o que tá acontecendo com base nas últimas atualizações do Google, tá? Mas essa é uma outra visão de SEO. Digamos que é uma outra visão, né? Depois a gente tem o SEO off-page, o SEO fora da página. São técnicas que cuidam do SEO fora da página. O link building, né, que são os backlinks, são as principais dela. Então, o backlink vai vir de outro site para você, certo? É um apontamento do outro site para você, tá? Depois a gente tem o Digital Peer, né? O Digital Peer, a gente tem profissionais hoje em dia que cuidam do Digital Peer, e aí é um pouco mais, digamos que avançado que o Link Building, né? Porque aí o Digital Peer, ele já envolve, na verdade, uma pesquisa, né? Muito bem estruturada, né? E é um trabalho ali que ele vai circular nos principais veículos de comunicação, tá? Porque você vai fazer uma espécie de relação públicas, né? Você vai entrar em contato com jornalistas, ou você vai ter ponto de contato em veículos ali, né? Em sites ali de extrema relevância e de extrema visibilidade. E você vai colocar um artigo, né? Com o link ali do site que você quer posicionar e vai vincular ali nesses principais veículos de comunicação, né? E é importante aqui no Digital Peer construir comunicação, né, com esses veículos de relevância ou ponto de contato. Então você faz um verdadeiro trabalho ali de relações públicas, né? É por isso que não é um trabalho baratinho, né? Porque é um trabalho que visa cultivar a imagem do site. Afinal, você, por exemplo, você vai colocar backlink ali no G1, por exemplo, né? E o G1 é um portal com grande relevância, né? E que tem grande circulação ali de pessoas, né? Indo para esse site. E aí você pode gerar uma cascata de backlinks, que a gente fala, né? Porque outros sites vão ver, né? O que estão falando ali sobre a sua marca, sobre a sua empresa, e vão pegar e vão fazer mais apontamentos em cima do que ele viu naquele site relevante, tá? Então, o Digital Peer é uma das principais técnicas aí de SEO off-page. Tem gente que só faz Digital Peer, não vai fazer o link building, né? E aí a gente tem uma profissão hoje em dia dentro do SEO, que é o Digital Peer, né? Que é o profissional ali que vai fazer essa parte de relação pública, né? Que vai cuidar da boa imagem do site ali, né? Principalmente posicionando ali dentre os principais veículos de comunicação. Enfim, cada especialista de SEO geralmente é especialista em alguma coisa disso aqui, né? Seja conteúdo, seja link building, seja Digital Peer, seja SEO técnico, seja SEO semântico. E o especialista de SEO sabe de tudo isso um pouco, tá? Isso é bem interessante, tá? Então a gente sabe de tudo de SEO hoje? Não. A gente sabe os principais, né? E o que funciona. Eu, como especialista, o que eu gosto bastante, tá? E o que eu aprendi nesses últimos anos é que a gente tem que fazer uma estratégia holística de SEO. Então tem que fazer de tudo um pouco, tá? E isso, no final das contas, é o que funciona. Então eu tenho que fazer um pouco de SEO de conteúdo, eu tenho que fazer um bom SEO técnico, eu tenho que fazer um bom link building. Esses três, pra mim, aqui são os principais e é o que eu vou passar pra vocês, tá? Que você deve dominar. Depois disso, né, a gente tem um SEO que a gente chama de White Hat e Black Hat. É isso aqui.
chapéu branco e chapéu preto, tá? Eu vou passar para você tudo que a gente pode fazer de chapéu branco, que são as coisas ali que o próprio Google diz que é pra gente fazer. E o chapéu preto, o próprio Google diz de coisas que a gente não deve fazer. Porém, é possível fazer chapéu preto, porque o chapéu preto seria otimizações de buscas que visam manipulação do mecanismo, tá? E às vezes você faz chapéu preto e você nem sabe, mas antigamente, por exemplo, era muito comum a gente colocar muitas palavras-chave, né, em uma página, a gente ocultar a palavra-chave, né, fundo branco, palavra-chave branca, só para esconder a palavra-chave, e aí você ranqueava nas primeiras posições. E as atualizações do Google, né, podaram isso, podaram essas más práticas, porque aí tava aparecendo, na verdade, conteúdo que não era de qualidade. Só tava aparecendo uma página ali com muita palavra branca no fundo branco, enfim, não era um resultado de qualidade, tá? Então, o Google, ele pune, né, pessoas que fazem isso. Então, se você pegar, pode fazer o teste se quiser, você pegar e ocultar a palavra-chave na sua página, você vai levar uma punição. Seu site não vai aparecer, ele vai perder tráfego, né? E então, tem coisas que você não pode fazer, que chama Black Hat, né? E aí as atualizações do Google vêm realmente para podar essas más técnicas, né, de SEO. Mas quando a gente fala de SEO, a gente pode fazer Black Hat? Tem algo bem legal para falar sobre isso, porque tem algumas coisas de Black Hat que ainda funcionam, se bem executadas, tá? E aí você pode fazer Black Hat para ter resultado mais rápido? Sim, desde que você saiba fazer, tá? E tem que fazer muito bem feito o Black Hat, tá? Inclusive, eu aprendi mais de SEO e evolui mais quando eu comecei a saber de Black Hat. Não que eu faça Black Hat, pessoal, mas eu aprendi mais estudando sobre Black Hat, então a gente vai falar de Black Hat mais pra frente, vai ser muito legal. Mas primeiro você tem que dominar aqui as noções básicas de SEO e o que as diretrizes falam que são as boas práticas. Por isso que SEO é chato, né? Porque tem muita gente que não deixa a gente ir pro Black Hat. Mas enfim. Como fazer SEO pra ganhar dinheiro? Tá? 2 possibilidades possíveis, já de cara pra você. Porque você pode fazer SEO para ranquear sites de clientes, né? Você pode ter muitos contratos, principalmente o pessoal de SEO local, que vem muito no canal. Você pode posicionar site de cliente, né? Local. Um nicho muito bom para fazer isso, nicho médico, imobiliária, né? Que são principalmente focado em SEO local, que a gente não tem muita concorrência. É muito possível você ranquear sites de clientes. Hoje em dia, né? E o que eu percebi é que eu tenho que ir atrás de clientes que realmente têm mais dinheiro, né? Que têm poder pra me pagar. E nichos muito concorridos, né? Então, eu gosto de fazer SEO para e-commerce. Não é o que... Não é, assim, o mais fácil de se fazer. Existe muita parte ali Existe muito braço para fazer SEO de e-commerce hoje. Você não consegue fazer um SEO de e-commerce sozinha, né? Você tem que participar de reuniões, né? Você tem que falar com os diretores, né? Então, mas é o que eu tenho contrato hoje em dia que me paga mais dinheiro, é o SEO de e-commerce. Não tem outra coisa assim que pague, né? Então, eu consigo fazer otimização de SEO de e-commerce que bate de frente com americanas, né? Direto, né? Sites grandes, sites que tem muita autoridade, né? Então, eu vou atrás de estratégias ali de e-commerce que realmente funcionam e eu tenho contrato com e-commerce, né? Mas eu ajudo outros sites? Sim, né? Então, quem me procura, né? Quem tem sites pequenos, né? Eu também ajudo, né? Mas não é o que realmente me dá dinheiro, né? Se eu for parar pra analisar, o que me dá dinheiro fazer o SEO para e-commerce. Depois, né? A gente tem outra forma, né? Então, você posicionar seus próprios sites, né? Para você ter uma renda passiva. E isso eu comecei a fazer 2 anos atrás. Hoje em dia eu tô indo para 13, vou fazer 14º site agora, tá? Para eu vender, não. Alguns eu vou vender. Mas para viver de renda, porque seria muita hipocrisia da minha parte eu ranquear e-commerce gigantescos, ganhar dinheiro e não ranquear meus próprios sites.
Isso é interessante, porque saber ranquear site, você vai poder ranquear qualquer site. Então, o que dá pra se fazer com isso? Isso é bem legal. Então, dá pra você vender leads, né? Tem um amigo meu que ele ranqueou ali, né, o site da Claro. Ele fez um site da Claro e a pessoa ia lá e cadastrava, e aí o que ele ia fazer? Porque ele não era o dono da Claro, né? Ele não vendia serviços telefônicos. Mas aí ele vendia lead pra Claro. Eles pagavam de 20 a 30 reais por lead, né? Então ele vendia o lead, ele encaminhava lá pro pessoal da Claro. E tem como você fazer isso, né? Um outro colega meu falou que o cara vendia lead pra Sky, né? A Sky, assinatura de TV. Então, essas empresas maiores, assim, de telefonia, de serviço de TV, funciona muito vender leads pra eles, tá? Então, você pode fazer um sitezinho lá e vender leads, tá? Depois, né, a gente pode monetizar com anúncios, que é o Google AdSense, é o AdX. A gente tem outras plataformas de anúncio, não é só o Google AdSense. O Google AdSense é a mais famosa, né, porque é do Google, né? Mas não é uma das que mais pagam. Isso é interessante, né, pra gente falar. Quando a gente for falar de monetização, vou ver se eu consigo trazer um especialista aqui que vive só de Google AdSense. Mas é isso. Depois temos afiliados. Afiliados tá bombando agora, tá todo mundo falando. Dentro do marketing digital, e isso é pra você prestar atenção no marketing digital como um todo, ninguém vai te vender uma solução milagrosa. Vai ganhar 10, 20, 30, 40 mil. Sempre que isso acontece dentro do marketing digital, e você já deve ter tido a experiência uns 2, 3 anos atrás, provavelmente dropship, Keyoption, Monetize, que eles vendiam muito o trader milionário lá, que era o maior custo da Monetize. Hoje em dia você vai entrar na Monetize, tá quebrada a Monetize. Então, sempre que tem uma estratégia que eles vendem como a solução, não é a solução. Essa estratégia tá quase quebrando dentro do marketing, tá? Então você tem que ter muita sabedoria para saber o que fazer dentro do marketing digital, né? Porque sempre que algum guru tá te ensinando algo nesse sentido, é porque tá quase dando errado, é porque tá quase quebrando. Inclusive, lançamento, né? A gente tem, né, técnicas de lançamento. Tem muita gente que vendeu técnicas de lançamento ali para produtos. E aí o lançamento quebrou, né? Essa técnica quebrou. Hoje em dia a gente tem só o Eric Rocha, que o Eric Rocha é o top de lançamento, porque ele criou a técnica dele, o 6 em 7, né? Mas ele é o único que eu vejo que tá funcionando, né? Tem gente que ainda faz, que é muito bom, mas o lançamento em si quebrou, né? A gente consegue hoje em dia identificar quando o cara tá fazendo uma live pra no final vender as coisas pra gente, né? Então tem que mudar a estratégia. Essa estratégia não funciona mais. Você vai assinar um negócio lá que você quer, você vai ficar 3 aulas, tá, com o cara enchendo linguiça, né? Que ele vai encher linguiça em todas as lives. E aí, no final, ele vai querer te vender um produto. Você sabe que é assim, né? Você já viu que é assim. E essa técnica já tá quebrada. E aí, afiliado funciona no SEO? Funciona, tá? Porque eu faço isso desde que eu comecei também com o SEO, né? Eu tenho os meus sites agora, mas antigamente a gente fazia muito SEO para Keyoption, né? Então, eles me contratavam SEO para montar sites de afiliados para Keyoption, porque, por incrível que pareça, né? Quando a Keyoption entrou no Brasil, inclusive, eu fui uma das principais a fazer conteúdo de criptomoeda, conteúdo para corretoras de operações binárias, né? Eu entendia tudo sobre opções binárias. Eu tive que virar uma verdadeira especialista sobre opções binárias, uma verdadeira especialista também para falar de investimentos, de ações. Eu tenho contrato até hoje, cara, para fazer SEO de conteúdo falando sobre finanças, porque naquela época eu dominei tudo que eu sabia para eu poder fazer boas estratégias de SEO de conteúdo para converter afiliados, tá? E aí, o que a gente ganhava com isso? Tá? Comissionamento sobre o que esse cara apostava dentro da plataforma. É cruel, porque a gente sabe que a grande maioria dos traders tende a fracassar, tende a perder dinheiro na Keyoption, tende a perder dinheiro também na Binance. A Binance hoje em dia também, eu fiz muitas estratégias, né, focadas na conversão na Binance, mas a Binance em si, ela é uma bolsa de valores, então ali é menos pior, né, se o cara realmente souber estudar e virar trader, ali é menos pior pra ele perder o dinheiro.
né? Mas pode perder dinheiro, a gente sabe que perde. E aí você ganha comissionamento sobre tudo que esse cara investe, tá? Legal, né? Mas tem bet também que você pode se afiliar, bet nacional, tem várias bets aí no mercado, casas de apostas que você pode fazer um blog de afiliados. Mas é um pouco mais difícil, né? Isso é caro você posicionar um blog de afiliados, mas é possível, né? Você fazer um blog só de afiliados, tá? Inclusive porque afiliados, né? As bets aí da vida precisam fazer backlinks. Então você pode vender backlinks, você pode monetizar o seu site bem posicionado e tem tráfego para vender backlinks. Afiliados Amazon, né, que é de produto digital hoje, é o que tá mais bombando. E aí tá dando certo, Thaís. Tá dando certo, porque hoje em dia no Brasil a gente tem o maior comissionamento possível. Tem alguns produtos que tem 12% de comissão, 10% de comissão. Então, dependendo do nicho que você quiser, né? E da dificuldade de ranqueamento, tem alguns nichos que é muito fácil. Tô falando que é muito fácil você posicionar uma página ou para uma palavra e tiver um bom comissionamento, você consegue bastante, tá? Você consegue bastante dinheiro, você consegue R$1.500, R$2.000 no começo. Se você colocar mais esforço, você pode tirar 10, 30 mil só de comissionamento da Amazon, tá? Mas tem afiliado de tudo hoje em dia, até de produto digital, tem de curso. Mas de curso é bem ruim, vou ser bem sincera. Qualquer tipo de curso, e-book, nossa, é péssimo. Vá para afiliados de produtos físicos. A Amazon é que tá mais funcionando hoje em dia. Inclusive, eu monetizo com a Amazon.